Estamos de volta, né, para mais um trimestre aí. Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos começar hoje estudando o capítulo 6 do nosso livro, que fala sobre das rebeliões coloniais, as lutas pela emancipação na América Portuguesa. Lembrando que toda vez que a gente estiver falando sobre a América Portuguesa, a gente está falando sobre a parte do continente americano que foi colonizado pelos portugueses. Quando a gente fala sobre a América Espanhola, é a parte do continente americano que foi colonizado pelos espanhóis. Então, hoje nós estamos falando especificamente da América Portuguesa e vamos falar especificamente do nosso país, o Brasil aí. Então, como é que estava a economia portuguesa no século XVIII? A economia portuguesa era uma economia frágil, ou seja, economicamente, Portugal não era um país forte, tá? E ele dependia muito do pacto colonial. O que era o pacto colonial, gente? Por exemplo, o pacto colonial entre Brasil e Portugal. No Pacto Colonial, o Brasil, que era colônia, só podia fazer comércio com a sua metrópole, que era Portugal. Então, o Brasil só vendia ou só comprava de Portugal e de nenhum outro país, ok? Mesmo que Portugal não tivesse aquele produto, Portugal comprava de outros países e revendia para o Brasil. O Brasil jamais poderia comprar diretamente com outros países. Era isso que acontecia aí, tá? E como a economia portuguesa estava frágil, qual foi a solução encontrada para eles? A solução encontrada para Portugal foi endurecer o pacto colonial, né? Aumentar os impostos da colônia brasileira para poder aumentar o dinheiro nos cofres portugueses. E aí a gente vai ter um nome muito importante, que é um cara chamado Marquês de Pombal, que vai ser o primeiro-ministro português. E ele vai fazer uma coisa chamada de reformas pombalinas, né? Marquês de Pombal, reformas pombalinas. O que Marquês de Pombal vai fazer? Por exemplo, uma das coisas que ele faz é aumentar os impostos da colônia. Isso vai gerar uma certa revolta, principalmente a Conjuração Mineira, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Ele vai permitir a criação de manufaturas que não existia. O que é a criação de manufaturas? O que são as manufaturas? É quando eu pego a matéria-prima e transformo ela no produto final. Ou seja, eu pego o algodão e transformo em tecido. A colônia brasileira não podia fazer isso, né? Transformar em tecido, produzir tecidos. E agora Marquês de Pombal dá essa abertura para a criação de manufaturas aí no nosso país. Ele vai fazer parte de um período chamado de déspotas esclarecidos, que nós estudamos em iluminismo. O que é um déspota esclarecido? É um rei que tem o poder concentrado em suas mãos, né? Um tirano, o déspota é um tirano, né? Mas que ele vai aderir a algumas ideias iluministas. Então, Marquês de Pombal faz parte desse período aí. É ele que vai instituir aquilo chamado de derrama, que nós vamos estudar agora em Conjuração Mineira aí, tá? Conjuração Mineira, como o nome já diz, né? É em Minas Gerais. É uma conspiração, tá? Uma rebelião das elites. A Conjuração Mineira não é uma rebelião popular, é uma rebelião das elites. Por quê? Quem é que devia mais impostos? Justamente as pessoas que tinham mais dinheiro, que eram as pessoas mais ricas, né? E Marquês de Pombal instituiu o derrama. O que ele vai dizer? Se não conseguir pagar o imposto devido, esse imposto vai ser cobrado de qualquer forma, tá? Então, os soldados entrarão na sua casa, vão pegar as coisas de valor até dar o dinheiro desse imposto aí. Então, a derrama, ela nunca aconteceu de fato, tá? Mas ela existiu no papel. Então, essa elite, ela vai se organizar em um movimento contra a coroa aí. O que essa elite está querendo, tá? Além de que não aconteça a derrama. Ela está querendo a proclamação da República, ela está querendo eleições, ela está querendo um incentivo à produção de manufaturas, né? Ela está querendo uma universidade, então ela está querendo várias coisas aí. No meio dessa galera que tá conspirando aí contra a coroa, a gente vai ter um traidor, um X9 aí, tá? E esse X9 aí é o Joaquim Silvério. Ele vai dizer, né, vai procurar um representante da coroa para dizer sobre essa conjuração, sobre os conspiradores, o que eles estavam querendo, né? E a partir do momento que eles possuem essas informações, eles conseguem prender os conjurados mineiros. Entre eles, quem estava? Tiradentes. Professora, mas Tiradentes não era um homem pobre? Tá. Tiradentes não era um homem tão rico como os outros que faziam parte da Conjuração Mineira, mas também ele não era pobre de maré desse não, tá? Mas ele era o mais pobre ali dentro daquele conjunto ali.
Quando eles são presos, são julgados e são condenados, né, o único que vai assim assumir realmente, admitir que fazia parte foi Tiradentes. E é por isso que ele vai servir como exemplo, né? Então é por isso que ele vai ser enforcado em praça pública, seu corpo vai ser destroçado e vai ser colocado os pedaços do seu corpo pela estrada, né? E por que fazem isso? Para servir de exemplo, para que as pessoas olhem para Tiradentes, para o que aconteceu com Tiradentes e pensem o seguinte, né? Se eu me rebelar contra a coroa portuguesa, o que aconteceu com Tiradentes vai acontecer comigo também. Então o que acontece na realidade com Tiradentes é para que ele sirva de exemplo para outras pessoas, né, que quisessem se rebelar contra a coroa portuguesa aí. Outros conjurados, né? O que aconteceu com outros conjurados? Muitos foram deportados, ou seja, foram mandados embora do Brasil, né? Outros foram condenados, foram presos. E o traidor, o X9, né? Aconteceu nada com ele, suas dívidas foram perdoadas e ele morreu riquíssimo. A gente vai ter aí também a Conjuração Baiana, que vai acontecer na Bahia, né? A Conjuração Baiana já tem um caráter popular, ou seja, ela é feita pela população mais pobre aí, tá? Então a gente vai ter dentro desse movimento, né, escravos, negros, livres, mulatos, brancos. Então a gente percebe que é um movimento de pessoas mais pobres aí. Quais os principais objetivos aí da Conjuração Baiana, tá? O fim do pacto colonial para eles era muito importante, tá? Então eles queriam que acabasse esse negócio de poder comprar e vender só para Portugal. Por quê? Porque nisso de comprar e vender para Portugal, só Portugal que lucrava, tanto na compra quanto na venda. Eles queriam uma república igual lá em cima, né? Igual a Conjuração Mineira, que a gente já falou. Eles queriam liberdade comercial, liberdade de igualdade entre as pessoas. E eles eram a favor de uma coisa muito importante aí que tem no texto, né? A abolição da escravidão. Lá na Conjuração Mineira, eles não eram a favor da abolição da escravidão. Por quê? Porque era um movimento de pessoas mais ricas. E quem possuía escravos eram as pessoas mais ricas. Então, se eles possuíam escravos, eles eram completamente contrários ao fim da escravidão. Aqui não. Na Conjuração Baiana, como é um movimento que tem mulatos, que tem negros, que tem escravos, ex-escravos, é um movimento que vai pedir o quê? O fim da escravidão, né? A abolição aí. Como é que termina aí a Conjuração Baiana? A Conjuração Mineira nós vimos como terminou, né? Foram presos, foram condenados e o Tiradentes foi condenado à forca, né? Ao enforcamento. E lá na Conjuração Baiana, muitas pessoas conseguiram fugir, né? Mas 49 pessoas foram presas aí, tá? E os envolvidos também foram executados, alguns envolvidos executados e esquartejados igual lá a Tiradentes, tá? Por que foram esquartejados? Porque não só mataram, esquartejaram também as pessoas. Eles faziam isso para causar pânico realmente, tá? Para causar medo, intimidar as pessoas que pensavam contrário à coroa portuguesa aí. As partes dos corpos dessas pessoas também foram espalhados pela cidade de Salvador com o mesmo intuito da Conjuração Mineira, né? Causar medo, causar pânico e evitar conspirações contra a coroa portuguesa. Então a gente pode perceber que os dois movimentos de rebeliões que nós estudamos hoje, tanto a Conjuração Mineira quanto a Conjuração Baiana, quem vence vai ser a coroa portuguesa, que vai abafar essas conjurações aí, vai prender, vai deportar e vai executar os rebeldes.